ministério louvor, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nesse momento estar louvando ao Senhor e Vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? Hoje, Aleluia. o culto é todo dele, amém? Amém. Então que a gente possa adorá-lo, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar Em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és a minha alma esperou, adora Ele. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Assim conosco. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Declara. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já
caminho, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos continuar adorando. Eu não sei o que ele viu em mim. Glória a Deus. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Aleluia. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu.
Agradeça a Ele a todo momento por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Fala a verdade. É muito gostoso adorar o Senhor, não é? Aleluia. Eu quero nesse momento começar a dar algumas oportunidades. O missionário Filomeno está com a oportunidade em nome de Jesus. Vamos recebê-la em nome do Senhor. Amém? Deus salve a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? É maravilhoso, né? Adorar o Senhor. A gente não sabe, mas Ele nos ama, né? Amém? Salmo 37. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Salmo 37 Pode ler. diz assim: Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? O Salmo, né, que nos ensina a confiar e esperar pacientemente no Senhor. Amém? Por quê? Porque Ele é o único que nós podemos confiar. Davi, ele tinha uma confiança tão linda, tão maravilhosa no nosso Deus, tão plena, que ele não temia ao inimigo, mas ele clamava e confiava em Deus. E assim nós devemos ser, confiar sempre no nosso Deus, porque Ele é fiel. Amém? Não confiar na prosperidade do ímpio, no homem, né? Naquilo que o homem pode proporcionar, mas confiar plenamente em Deus, como foi falado aqui nessa noite pelo nosso pastor, né? Nós temos que colocar a nossa confiança plenamente em Deus. Por quê? Porque o homem é falho e ele não pode fazer nada por nós. Aquilo que o homem pode proporcionar aqui, né, vai ficar aqui. Mas aquilo que Deus, Ele tem para cada um de nós, é eterno. Amém? Que nós venhamos sempre confiar em Deus e esperar nele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Quero também dar oportunidade para a Vanessa. Assim, é para a Bíblia. Está lá, né? Presbítero Aguinaldo. Eu esqueci que estava tudo lá.
Pai do Senhor para a igreja. Amém. Não sei onde é a terra. Esse hino. Só louvar. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Aleluia! Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Perdão, capítulo. Aleluia. Deixa eu só achar aqui, gente. Segunda Coríntios. Ah, 1 Coríntios. Peraí. 1 Coríntios. Não, 2 Coríntios 9, 6. Eu estou perdido aqui na Bíblia. Mas como que pode isso? Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar tirando as ofertas nesse momento. O presbítero, a galera até pegou. Hoje ele está espertinho, né? Está mais esperto. Ele até pegou os envelopes. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: E isso afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? O presbítero Aguinaldo vai estar passando, gente. Sempre seja movido pelo amor e pela alegria. Amém, igreja? Nunca deixe ninguém te constranger. Amém? Na hora de pedir, né, a oferta e o dízimo. Tudo tem que ser com alegria. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, Ele não quer nos constranger. Ele quer nos ensinar a sermos doadores por amor. Amém. Amém? O presbítero Aguinaldo vai estar passando em nome do Senhor. Aquele que vai estar ofertando, aquele que vai estar dizimando. Amém? Amém. Tudo voluntário, tudo sendo movido por Deus. Amém. Amém? Oremos. Levanta suas mãos nesse momento. Soberano e eterno, graças te damos, Senhor, por mais um dia podermos estar na tua presença, podermos iniciar mais uma semana, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo que o Senhor realizou durante a semana que se passou. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos deu, Senhor. Livramentos esses de morte, Pai. Porque, meu Pai, nós sabemos que o inimigo a todo momento está ao nosso derredor, esperando, meu Pai, a oportunidade de nos tragar. Mas o Senhor tem estado conosco e tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido. E nós agradecemos a Ti por isso. Agradecemos a Ti, meu Pai, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa a cada dia, Senhor. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a Tua igreja, possa prosperar a vida, Senhor, meu Pai, financeira dos Teus filhos, Senhor. Para que eles possam sempre terem condições de estar, Senhor, meu Pai, levando sustento para as suas casas. E possa também, Senhor, estar tendo, meu Pai, a oportunidade, Senhor, de estar sustentando a Tua casa. Abençoa a todos. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Com fé, né, filho? Com fé, né? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos. Os irmãos sabem que o pastor tem trago aí, né, algumas mensagens no livro de Apocalipse. E eu tenho trago mensagens falando sobre Apocalipse 6, amém? Sobre os selos do Apocalipse, amém? E logo no início, no primeiro selo, né, no primeiro dia que nós estudamos o primeiro selo, eu falei o porquê é tão importante nós estarmos meditando, né, nesse episódio de Apocalipse, porque nós estamos entrando nesse episódio, né, estamos entrando nessa fase. E iniciamos falando sobre o primeiro selo, que foi falando sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro, né? E entendemos aqui que o cavalo branco, ele representa a paz, e aquele cavaleiro, o próprio texto diz que ele vem vencendo e para vencer, né? E falamos que esse cavaleiro, né, que montado nesse cavalo, ele vinha com uma balança na mão, né? Não, balança não, perdão, com um arco de flecha, mas sem flecha, amém? E falamos inclusive que o arco simboliza, né, simboliza guerra, simboliza batalha. Porém, sem flecha, quem ganha uma batalha sem flecha, né? Só que a Bíblia diz que ele conseguiria vencer, né, sem batalhar. Ele vem batalhando, mas ele vem para a batalha, mas ele não precisa batalhar, porque ele iria conseguir vencer através do quê? Através de alianças, não é assim? E através de alianças ele ia conseguir estabelecer paz sobre toda a terra, amém? E nós falamos que esse cavaleiro, né, ele
ele vem simbolizando aí possivelmente o anticristo, porque nas profecias o anticristo ele vai se apresentar como o salvador da pátria, aquele que vai conseguir estabelecer a paz sobre a humanidade, sobre os países que estão em guerra. Ele vai conseguir, por um período de tempo, cessar as guerras, não é assim? Só que aí, eu falei também que a gente provavelmente, eu dei algumas provas, que provavelmente nós estamos começando a viver esse período, né? Onde a paz ela está sendo apresentada, né? E muitos países que outrora estavam em guerras estão começando a se aliançar, né? E provavelmente daqui para frente a gente vai ver essa falsa paz sendo estabelecida. Falei inclusive que, né, as três religiões, as maiores três religiões do mundo, elas estão se unindo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Quando falamos em cristianismo, nós precisamos entender que não é a igreja cristã ao qual nós fazemos parte, né, a igreja assembleia, não, porque a igreja que ela é considerada cristã é a igreja que vem por Roma, ou seja, a igreja católica ela é considerada igreja cristã, amém? A nossa, nós costumamos ser chamados de a igreja protestante. Por quê? Porque nós fomos contra as doutrinas da igreja católica que foi estabelecida por não serem bíblicas. Amém? Então aí nasce a igreja cristã que nós aqui fazemos parte e conhecemos, né? Só que a igreja católica também ela é considerada a igreja cristã. Na verdade ela representa a igreja cristã, né? À vista da maioria. Então essas três religiões elas estão se unindo. E eu falei que a guerra, uma boa parte da guerra, ela é por causa de quê? Por causa de religião. Você pode ver. Por que o Islã combate os judeus? Por causa de cada um crer de uma forma. Então eles ficam nessa guerra. E o cristianismo é a mesma coisa. Então, para que a paz, uma das coisas que precisa acontecer para a paz ela começar a reinar, a ser estabelecida, é só o quê? Trazer aliança entre as religiões. Só que aí nós sabemos que começa uma mistura, né, de religiões. Você sabe que isso não dá certo, né? Você imagina, judaísmo com islamismo e cristianismo. Você imagina, fica uma salada de fruta, né? Você imagina onde que vai dar isso? Amém? Então, o cavalo branco, pelo menos, eu tenho visto, né? E muitos outros, não somente eu, muitos outros pastores já têm visto que está sendo estabelecido. Amém? E falamos também semana passada sobre o cavalo vermelho. É vermelho, né? Peraí. Isso, o cavalo vermelho. E que esse cavalo vermelho, ele iria trazer o quê? Ele ia vir para tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, depois de um período de uma falsa paz, o que vai se levantar? Guerra. Ou seja, a paz cessa, a falsa paz ela cessa e começa a guerra. Amém? E nós vamos presenciar isso aí. Ah, pastor, mas a gente já tem visto tanta guerra, já tem visto guerra ali, aqui. Quando fala em guerra aqui é no mundo inteiro. Amém? Possivelmente uma guerra mundial. A gente teve a primeira guerra, a segunda guerra, e possivelmente haverá a terceira guerra mundial e a última guerra. Na realidade, a penúltima, porque a última vai ser com Deus. Aí o negócio fica bravo, né? E aí com Deus ninguém vence. Amém? Então, haverá. E hoje nós vamos falar sobre o cavalo preto. Amém? Que diz assim o texto. Está lá em Apocalipse
6, versículo 5. Amém. Apocalipse 6, versículo 5 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Amém, queridos? Então nós falamos semana passada do cavalo vermelho, trazendo guerra, né? Trazendo matança, trazendo morte. E nós sabemos, quando a gente vai estudar, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai se deparar com uma situação muito interessante, que coincide com esse texto. Porque quando as pessoas elas não morrem por causa da guerra, por causa de bomba, né, de tiro, tudo que tem na guerra, quando elas não morrem assim, elas morrem através de quê? De fome. Porque a guerra ela vai trazer fome. Amém? A guerra ela sempre trará escassez, dificuldade. Você imagina o mundo todo em guerra. Ou seja, plantações são atacadas, empresas são destruídas, porque guerra é isso, gente. Guerra, estamos aqui, de repente, uma bomba cai e destrói tudo que tiver à nossa volta. Então começa o quê? Através da guerra. Faltar as coisas. Amém? E esse cavaleiro, o interessante que o texto aqui vai falar sobre o quê? No versículo 6 vai dizer assim, ó: e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando a gente se depara no versículo 6, nós vamos ver que realmente aqui está falando de escassez de alimento. Que o pouco alimento que teria seria tão caro que nós não iríamos poder comprar aquilo que hoje nós conseguimos comprar, né? Você imagina você trabalhar o dia inteiro por um prato de comida. A gente costuma dizer assim, tem gente que diz assim: eu estou vendendo o almoço para comer na janta, não é? É literalmente isso, gente. Você não poder se alimentar 2, 3, 4 vezes no dia. Você imagina isso? Eu costumo dizer que nós somos privilegiados, somos um povo abençoado por Deus, gente. Sabe por quê? Porque a gente pode se alimentar corretamente, a gente pode fazer mais de uma refeição no dia. Por mais que às vezes seja uma refeição, não seja uma refeição farta, mas temos o arroz a hora que nós queremos, o feijão, nem que seja aquele ovinho estaladinho, mas sempre conseguimos ter para comer. Mas aqui está falando de um período, gente, onde as pessoas iriam ter que, suar, lutar, para poder fazer uma refeição no dia. E outras não vão ter nem como fazer nenhuma refeição. Amém? Então aqui o texto ele vai nos deixar claro que esse cavalo preto com esse cavaleiro, quando ele viesse em cena, ele fosse colocado em cena, a Bíblia diz que ele vai trazer o quê? Fome. E com a fome ele traria o quê? Morte. Amém, igreja? Aqui
iriam morrer com a fome. Talvez você esteja pensando assim, pastor, então o que vai ser de nós? Porque eu continuo batendo na tecla. Nós, como igreja de Jesus, vamos passar por esse período. Não sei se eu vou estar vivo até lá. Bem-aventurados que vão agora e que vão ser poupados desse período. Mas, pastor, e aqueles que não vão ser poupados por esse período, por isso tudo? Presta atenção, Deus te conservará em vida. Amém? Deus vai trazer o alimento. Deus vai nos dar condições. Talvez nós não vamos ter a regalias que nós temos hoje. Mas o Senhor, sabe por quê? Porque a própria palavra diz que nunca vi um justo mendigar o seu pão, nem sua descendência passar fome. Existe uma promessa, uma coisa que eu aprendo na Bíblia, sabe o que é? Deus cumpre todas as promessas, gente. Se fosse um homem fazendo essa promessa, eu não diria nada não, eu desconfiaria. Mas quando Deus faz uma promessa, gente, Deus cumpre. E não importa o que Ele tem que fazer, Ele cumpre. Amém? Ele tem o poder de tirar dos ricos para dar para os pobres. Ele é o... Deus é como se fosse o Robin Hood de hoje. Só que o Robin Hood ele rouba. Deus não. Amém, igreja? Porque Ele é dono de tudo. Então Deus ele não precisa de roubar de ninguém porque Ele é dono de tudo, amém? Então aqui o texto diz assim, versículo 5, eu vou ler novamente. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O que simboliza a balança, gente? O que é essa? Para que serve uma balança? Para pesar. Agora é interessante que esse cavaleiro, ele vai vir com uma balança na mão e ele vai trazer escassez. Mas para que uma balança? Será que era para pesar o alimento que está sendo apresentado aqui, gente? Hein? Não. É porque nesse grande dia, nesse tempo, todos nós seremos pesados na balança. E você receberá de acordo com o peso que estiver estipulado na balança. Amém, igreja? Porque quem tem que ser pesado na balança somos nós, seres humanos. Por isso que é tão importante nós sermos fiéis a Deus o tempo todo. Sabe por quê? Porque nesse tempo, os fiéis do Senhor resplandecerão. Amém, glória a Deus. Em meio ao caos, a igreja do Senhor resplandecerá. Amém? Lembra de Daniel? Lembra daquela visão, daquela visão que o rei, acho que foi Belsazar, que foi escrito na parede? Belsazar. Quando aquela mão misteriosa começou a escrever lá na parede, que ele ficou desesperado, chamou os sábios, os encantadores, um monte de gente lá, e ninguém conseguia ler e tudo mais. Aí lembraram de Daniel, chamaram Daniel, e quando Daniel chega lá, aí ele começa a ler e o rei fala para ele, e aí, o que está escrito? Você lembra como que ele iniciou a revelação? Ele diz assim, ó rei, tu fostes pesado na balança. Então balança aqui não é para pesar o alimento, é para pesar quem é digno e não é digno de receber o alimento. Amém, igreja? E quando aquele rei foi pesado na balança, foi encontrado em... Deixa eu te perguntar uma coisa, se Jesus voltar hoje,
Eita, papai do céu, ó, desceu agora. Se Jesus voltar hoje, chegar hoje, se isso começar a acontecer hoje, e você for pesado na balança, o que o Senhor vai encontrar na balança? Vai faltar? Ou vai sobrar? Sabe por quê? Porque quando. Eu estou conectando tudo. Amém. Glória a Deus. Porque quando eu vou para a Bíblia, enquanto as 5 prudentes tinham azeite de sobra, as 5 nessa não tinha nada. Ou seja, enquanto para as 5 sobrava na balança, para as outras 5 faltava na balança. E aquilo foi o motivo delas não entrarem no reino. Glória a Deus, aleluia. Amém? É por isso que ele vai vir com a balança. Amém? Então que a gente possa, sabe o quê? Que a gente possa começar a buscar azeite. Amém. Glória a Deus. Que a gente possa não ser encontrado em falta. Amém? Vamos lá. O texto vai falar que o cavalo preto, ele é símbolo de escassez. O preto, ele representa luto, tristeza, falta de esperança. A balança na mão do cavaleiro simboliza o quê? Ao mesmo tempo simboliza, né, o instrumento que o Senhor vai nos pesar. Também simboliza o controle rigoroso de alimentos. Amém? Revelando tempos de fome. O anúncio do preço altíssimo mostra que a crise será tão severa que um salário diário mal dará para comprar um pão. É só você ver, quer ver? Nós estamos aí com 2 países em guerra. A Rússia está guerreando contra a Ucrânia e Israel guerreando com a Palestina. É Palestina, né? A China também. Aí. Eu vou a China agora. Quando você vai para as notícias, você vai ver a dificuldade que aquele povo está passando. Porque guerra faz isso. E o mais engraçado Amém? é que o país pequenininho, né? Isso nos mostra que Deus revela que haverá períodos de crise mundial, em que a economia será o quê? Será abalada. Porque guerra traz isso, gente. Amém? Preste atenção. Quando o mundo entra em guerra, as empresas param de produzir. Amém? As pessoas ricas, elas somem. Ninguém quer ficar no meio de guerra, quer? Então você imagina o problema que haverá. Pastor, o senhor está me colocando medo. Não é para você ficar com medo. Nós precisamos estar preparados, gente. Amém. Glória a Deus. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque provavelmente nós vamos sofrer isso aqui. Vamos passar por isso aqui. Do jeito que está a situação, não é só uma. Aí vai, pastor, mas aqui só no Brasil que a gente está vendo um monte de coisa aí. Não, gente, é em tudo quanto é lugar, gente. Em tudo quanto é lugar. Isso eu não estou contando a parte de problemas na natureza, né? Que a Bíblia diz que haverá terremoto, maremoto, tsunami, um monte de coisa aí que vai ainda além das guerras, ainda vai acontecer um monte de coisa ainda. As pestes. Você viu, uma Covid, olha quanta gente matou. É claro que muita gente morreu não foi da Covid, mas vamos lá, trouxe morte, não trouxe? Vamos lá. A voz que ordena
no texto, vai falar sobre limites que Deus ele vai impor. Mesmo em meio ao juízo, Deus estabelece um limite. Não danifiqueis, diz assim, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso indica que a fome e a crise não terão poder absoluto. O Senhor ainda preserva. Mostra que Deus continua no controle, mesmo quando o mundo mergulha em desespero. Presta atenção, aqui nessa parte, a gente consegue jogar, esse texto, ele consegue jogar por terra, sabe o quê? Consegue jogar por terra o tão sonhado por muitos do arrebatamento antes de tudo isso. Sabe por quê? Porque diante disso aqui, Deus vai estar preservando. E por que que Deus vai preservar? Por que que Ele continuará preservando? Porque a igreja do Senhor está armada. Presta atenção. Enquanto a igreja do Senhor estiver sobre a face dessa terra, o Senhor continua protegendo. Ele continua. Amém? Vamos lá. Para os fiéis, isso é um consolo. Deus não deixará faltar o essencial. Agora a pergunta que eu faço é: o que é essencial para mim e para você? Hein? O que é essencial para mim e para você? Jesus já fala isso nos evangelhos. Qual o motivo de você ficar satisfeito? Ele vai dar o motivo de você estar satisfeito com a sua vida. Não. Se você tem o que vestir e o que comer, ele vai dizer o quê? Dá-te por satisfeito. Amém? Os nossos caprichos não estão incluídos. Amém. Glória a Deus. Amém? O nosso esbanjar não está incluído. Amém? Hoje às vezes a gente pode fazer uma comemoraçãozinha na nossa casa, queimar uma carnezinha, né? Não pode? Final de semana comer uma pizzazinha. Isso são caprichos. Amém? É bom. Amém? Mas é capricho. Isso não está incluído nisso aqui não. Tá bom? Vamos lá. Não, tem que explicar, né? Porque quando fala assim, que Deus não deixará faltar o essencial, às vezes ele fala assim, então Deus não vai deixar faltar, né, o churrasquinho no final de semana, não vai deixar... Peraí, gente. A gente está falando num período de guerra, de escassez de alimento. A gente tá, até mesmo que se você fizer um churrasco na tua casa, meu amigo, você está correndo risco até de vida num tempo desse. Amém? Porque as pessoas vão estar quase se matando por um prato de alimento, gente. E o que Deus nos der, presta atenção. Muitas das vezes a gente vai ter que esconder. Amém? Porque ao mesmo tempo que Deus vai estar poupando a sua igreja, Ele vai estar tratando com o povo que está lá em desobediência. Amém? Vamos lá. Hoje, vivemos sinais de crise moral, espiritual e econômica no mundo. Muitos estão famintos, não apenas de pão, mas da palavra de Deus. O cavalo preto nos lembra que o homem sem Deus sempre experimentará o vazio e a escassez. Mas aqueles que confiam no Senhor podem declarar como Davi. O que Davi declarou? Lá em Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Eu falei isso aqui hoje. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o seu. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Você está embaixo dessa promessa abençoada. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Se alegra.
se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem depositado a sua fé no Senhor Jesus, se você tem procurado, presta atenção, você tem procurado viver a palavra de Deus na sua vida, por mais que você fale uma hora ou outra, porque ninguém consegue ser bem sucedido em tudo. E Deus sabe disso, Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando adoradores. Amém, igreja? Foi isso que Jesus falou para aquela mulher lá no poço. Ei, chegará o dia, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade. Hein? Esse Espírito ele estava falando com a mulher perfeita? Não! E ele deixa bem claro isso. Deus não espera de mim e de você perfeição. Mas uma coisa que Ele exige, sabe o que é? Fidelidade a Ele. Ser fiel a Ele. Amém? Continuar lutando. Lutando contra o pecado. Lutando contra o esfriamento espiritual. Que tem dia que isso acontece com a gente. Parece que tem dia que a gente acorda, parece que um esfriamento espiritual desce assim e quer nos tomar por completo. Ou é só comigo que acontece isso? Mas Deus espera que a gente lute. Amém, glória a Deus, aleluia. E continue confiando nele. Amém, glória a Deus. Ele espera que quando ele estiver em silêncio, a gente não desista. Porque tem momento que Deus se faz em silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele desistiu da gente, que Ele nos ouve, não nos ouve mais. Pelo contrário, eu costumo dizer que o silêncio de Deus, eu acho que é o momento que Ele mais trabalha em prol da gente. Amém? Às vezes o silêncio de Deus é uma forma que Ele encontrou de fazer com que a gente o busque. Porque às vezes no silêncio de Deus é a hora que a gente fala assim, mas, ai Senhor, cadê o Senhor? Acho que parece que é a hora que a gente mais busca Ele em oração. Por medo dele ter abandonado a gente, né? Verdade. É, não é? Amém. Deus não desampara o seu povo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele também vai falar sobre o chamado que ele tem nesse texto sendo feito para a igreja. Em tempos de crise, a igreja deve, primeiro, confiar na provisão divina. Filipenses 4,19. Viver com sobriedade e fidelidade, não se deixando dominar pelo medo, porque nesse tempo o medo vai tomar conta de muita gente. E se você não tiver firme com Jesus, vai ter muita gente que vai até tirar a própria vida. Tem muita gente que vai questionar a Deus. Sabe por quê? Porque a guerra tempo de guerra faz duas coisas na vida do ser humano. A guerra ao mesmo tempo faz a gente se afastar de Deus, questionando a Ele o porquê daquilo e disso. Faz também com que muitas pessoas se voltem ao Senhor como seu único, protetor naquele momento. Sabe por quê? Porque não vai ter ninguém para a gente se apoiar. Então começa a se apoiar em Jesus hoje. Amém, glória a Deus. Porque se você começar a se apoiar em Jesus hoje, naquele dia, quando chegar esse tempo, se a gente viver Ele, a gente não vai temer o que vai estar acontecendo. Amém? Viver com sobriedade e fidelidade, não se deixando dominar pelo medo, anunciar o pão da vida, que está lá em João 6,35. Anunciar ao mundo que estará faminto, não só de pão,
Amém? Mais da palavra de Deus. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque nesse tempo ninguém vai ter o dinheiro para se apoiar. Ninguém vai ter o armário cheio de compra para se apoiar. Só vai ter um que as pessoas vão poder se apoiar. É Jesus. Mas se nós, nesse tempo, continuarmos anunciando, porque se nós não fizermos a nossa parte como igreja nesse tempo, nem isso vai ter. Amém? Temos que fazer como as virgens prudentes. Quando o noivo estava vindo, elas saíram com ele, felizes. Aí vem o noivo, né? A missão da igreja nesse tempo, mais do que nunca, será levar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Assim como José no Egito se preparou e alimentou muitos, a igreja deve estar cheia do azeite do Espírito e oferecer o vinho da alegria em Cristo. O cavalo preto aponta para tempos de dificuldade, mas também nos lembra que Deus tem o controle da história. Amém, igreja? Amém. Porque mesmo diante de tudo isso, o Senhor continuará no controle. Enquanto o mundo enfrenta fome e escassez, os que confiam em Cristo encontrarão sustento, esperança e vida abundante. Em Cristo nunca faltará o pão do céu, nem o azeite da unção do Espírito em nossas vidas. Amém? Então que a gente fica com essa palavra hoje e a gente mais do que nunca venhamos a nos preparar. Amém, Deus? Faça um compromisso hoje com Deus. Senhor, eu quero me preparar. Saia daqui decidido, eu quero me preparar. A partir de hoje, saia daqui decidido, sabe o quê? Em buscar mais a Deus, em orar mais o Senhor, em ler a sua palavra, ter compromisso com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo dias onde as pessoas não querem ter mais compromisso com nada de Deus. Engraçado que a gente tem compromisso com um monte de coisa. A gente tem compromisso com nossos afazeres de casa, temos compromisso com os nossos trabalhos, temos compromisso com um monte de coisa. Mas nós não queremos ter compromisso com Deus e nem com a sua obra. Por isso que a obra do Senhor tem perecido em muitos lugares. Amém? Então que a gente possa ficar com essa palavra nessa noite. Vamos ficar de pé. Irmãos, quero estar lembrando os irmãos que terça-feira nós temos culto da família, quinta-feira culto de libertação, domingo novamente escola bíblica, estaremos entrando no quarto selo do Apocalipse, né? Quarto selo, amém? Amém. O quarto cavaleiro no seu cavalo, amém? Não falta, gente, não falta, porque esses assuntos eles são muito importantes, principalmente para os nossos dias agora, amém? Oremos. Soberano e eterno, graças te damos, Senhor, por mais um dia estarmos reunidos na tua presença, podermos ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas revelações, Senhor, meu Pai, que o teu Espírito Santo trouxe, Senhor, nesta noite para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, que possamos, Senhor, te buscar, que possamos estarmos preparados, Senhor, meu Pai, assim como aquelas 5 virgens estavam preparadas para encontrar contigo. Que possamos ser um povo, Senhor, meu Pai, vigilante daqui para frente. Que possamos, Pai, remir o tempo, porque, Senhor, o tempo tem passado tão rápido e muitas das vezes, Senhor, não conseguimos fazer nada de útil. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor possa nos levar com segurança, assim como o Senhor nos trouxe com segurança.
possa nos dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Revigora as nossas forças, revigora, Senhor, meu Pai, a nossa fé, e que possamos, Senhor, nos próximos cultos estarmos aqui novamente, adorando e exaltando o Teu nome, pois Tu és digno, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém. Coloque suas mãos formas de concha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus.